Programa Conexão Urbana. Apresentação Márcio Prata. Oferecimento Chás Altamiro. Rafa Bebidas. Nossa Ótica Cobrasol. Odontoclinic. Dado Lavacar. Portal da Ilha Digital. Rádio C4FM. Vereador Mauro Fiscal. Boa noite, começa agora o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV. Oferecimento Portal da Ilha, o melhor portal de informações. Rafa Bebidas. Chamou, o Rafa vem. Está presente sempre nos melhores eventos. Chás Altamiro, o melhor bistrô francês. Fica na ilha de Florianópolis, no bairro Rio Vermelho. Vereador Mauro Fiscal, o amigo de São José. E Odontoclinic Cobrasol. E Nossa Ótica, tá com problema na visão? Nossa Ótica é a solução. Cobrasol e Palhoça. E o programa hoje começa bacana. Para você aí que tem problemas, traumas, você que tem dificuldades no pensamento, você que não sabe o que vai resolver, mas tu sabe que a tua mente está dando nó. E você, hoje eu estou aqui com uma pessoa especial, uma pessoa bacana, que vai passar muita informação. Boa noite, Mari. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Mari, fale um pouco para o público do programa Conexão Urbana. Quem é principalmente você? Qual é a tua atividade? E aí nós vamos entrar nas perguntas e informações. Maravilha, muito boa noite. Eu me chamo Marilei, sou psicóloga de formação, atuo como eu atuo como psicóloga, tenho a formação em gineterapia, que é um cuidado voltado com a mulher. Todo o meu estudo e dentro dos atendimentos psicoterapêuticos é voltado para a análise da mente, qualidade de vida. E não só a mente, é um conjunto de coisas e com o seguir da entrevista você vai poder compreender um pouco melhor. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é um conhecimento a respeito de si. É a pessoa olhar suas próprias questões, entender como que ela funciona e se nutrir daquilo que é necessário para que ela possa ter uma qualidade de vida e caminhar. Legal, bacana. E por que é importante cuidar dos nossos pensamentos? Veja bem, tudo que os pensamentos são a forma como nós fazemos a leitura de mundo. Se nós temos um pensamento que é disfuncional, e entenda que disfuncional, que ele não gera um resultado que te traga satisfação e bem-estar. Então, quando não se cuida e não se acolhe o que está pensando, não tem noção do que está pensando, e nem da qualidade dos pensamentos que emitem, e nem o conceito que se tem acerca de algo, isso permeia as nossas decisões, permeia os nossos comportamentos, permeia as nossas ações. E se está disfuncional, é importante modificar. Então a gente é sempre comum dizer assim, a gente é muito habituado a sermos nós mesmos. O trabalho de psicoterapia contribui para que possa haver essa revisão. Então se você está tendo um resultado de vida, seja insatisfação, seja desânimo, tristeza, depressão, ou entende que pode melhorar, em estados de ansiedade também é importante destacar, entende que pode melhorar, aí é importante começar a cultivar novos pensamentos. E veja bem que não é só a questão de pensamentos, é um conjunto de coisas. O pensamento é um dos pilares que é importante cuidar. Então, na verdade, o que você está querendo dizer é o quê? Se é isso que eu estou entendendo. Nosso cérebro, nossa cabeça, nossa mente é um HD de 500, vamos dar um exemplo, telespectador, de 500 gigas. Você começa muita informação, daqui a pouco esse HD vai dar pau. E você vai ter que se reorganizar a tua vida, não é isso? Ver aonde que tem o ponto errado, o que tu tem que trazer para ti para somar e para que tua vida possa mudar e ir caminhando gradativamente. Seria isso? Seria, porque veja bem, nós somos uma construção de várias coisas que nos aconteceram durante a vida. Então nós tivemos quem nos cuidou, sejam pai ou cuidadores, Sim. Nós tivemos relacionamentos e interpretamos isso de uma forma. Isso é uma lupa que nos faz olhar a situação de uma perspectiva muito autêntica, muito nossa.
Então a gente compra a percepção do que é o pai e a mãe que ensinou como que se vê sobre dinheiro, como que se vê sobre relações. E a outra, você tem uma visão diferente do que é amor, do que é relação, que é diferente da minha. Então, por exemplo, se uma pessoa está com essas áreas da vida afetada ou entende que pode melhorar, primeiro é entender como é que ela entende o que é isso. E aí a gente vai entrar na história de como nós nos construímos como pessoa. Né? Isso é um dos trabalhos que o processo de psicoterapia trabalha, de entender qual que é o modelo mental, como é que você entende. Aí, veja bem, aí entra essa questão de autoconhecimento, porque você não só entende o teu modelo mental, mas aprende faz uma leitura do que te supre como pessoa. Quem que é você? O que você gosta? O que te disseram que você deveria gostar e que na realidade você não gosta? Você entende que gosta daquilo, mas não faz parte da tua essência, né? O que é a concepção que você tem acerca de alguma coisa e outras formas de se pensar a respeito da mesma coisa. Sim. Tanto que daí a gente entra, por exemplo, se for procurar em referências literárias, a gente encontra muitos estudiosos que fizeram estudos de modelo mental de pessoas que têm sucesso. Napoleão Hill é um que eu sou extremamente apaixonada e indico muito a leitura. Né? Ele estudou o modelo mental de pessoas que acreditavam que era um fracasso e de pessoas que acreditavam que era um sucesso. Isso tudo começa a partir do princípio da mente, como é que elas entendem a vida, como é que elas entendem dinheiro, não é à toa que entraram para grandes organizações, têm grandes empreendimentos. Aí você entra em estudos, né? Isso aqui eu estou falando a nível de negócios, mas tem muitas pessoas que querem só ter qualidade de vida. Então a gente analisa esse processo, como é que está o pensamento, como é que foi construída a forma de ver o mundo e qual que é a forma funcional que pode mudar. E isso tudo vem através de conhecimento, sempre vai vir através de conhecimento. Então ver uma nova perspectiva de olhar sobre a mesma coisa. E por isso que é importante cultivar e analisar o estado mental. Aí para isso a gente tem vários recursos, não é só entender é o primeiro princípio, como que é esse modelo mental, de onde a gente veio, como que foi construído, como é que pensava a mãe, como é que pensava o pai, as pessoas que nos cercaram, que tiveram impacto sobre a nossa vida. E depois de ter esse entendimento, começar a fazer pequenas atuações onde pode modificar. Então, a meditação, hábitos, entende que é uma revisão. E aí a gente entra em um outro conceito muito importante, que é a autorresponsabilidade sobre si. Autoconhecimento não está desvinculado sobre autorresponsabilidade. Isso dá muito trabalho. Então, não é uma coisa que você chega e fala, ai, nossa, já curei aqui de um dia para o outro. Não, isso dá trabalho e é um processo de construção. Né? Você não se construiu e não formou esse modelo mental de um dia para o outro e não vai desconstruir também de um dia para o outro. Legal, legal. Acho que assim, ó, essas informações são bastante interessantes. Tem pessoas, principalmente você que está aí no televisor aí assistindo o programa Conexão Urbana, a Urban TV. Inclusive quero pedir a vocês também que anuncie e assine a urbantvplay.com.br. Ali vai ter uma grade de canais sensacional. Lembrando que ali tem 2 canais ali já liberados em si. Bem, até antes de você assinar, já estaria à sua disposição, que é o canal de esporte e a Urban TV, tá certo? Mari, assim, ó, hoje trabalhar com a questão mente, a questão pensamento do ser humano, é uma coisa muito complexa, né? Porque você lida com N situações e com N coisas, né? Lida com aquela pessoa que tem um trauma horrível, entendeu? Medo de altura, medo de quarto escuro. Você trabalha com isso, na questão desse tipo de trauma, para descobrir realmente o significado e o porquê da pessoa ter esse trauma? Sim, dentro de atuação clínica eu já peguei sim alguns casos de pessoas que tinham ataques em relação a ambientes fechados, ataques ansiosos. Então esse é um modelo de trabalho que é um tipo de trabalho que eu também pego dentro de consultório, mas principalmente aquelas pessoas que entram, primeira grande coisa para começar um processo de psicoterapia ou entrar nessa jornada de autoconhecimento é ter o conhecimento, ter noção que é da autorresponsabilidade. Então todo mundo que vem consultar comigo dentro de consultório sabe que vai ter um trabalho para poder se fazer. Eu dou o meu 100% e ela também entra com a responsabilidade dela nisso.
Então, tem pequenas atividades, pequenas modificações dentro do processo, dentro do dia a dia, para poder ajustar os modelos mentais ou começar a modificação. Entende que é uma inserção de novos hábitos? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a questão com ansiedade, ela construiu um modelo mental que resulta na ansiedade. Aí a gente entende como é que foi construída essa Você rota. falando isso com todo o respeito, né, que ela entende do assunto, mas você falando isso, eu estava aqui pensando, meu Deus, é quase a mesma coisa que você formatar, não sei, eu estou dando um exemplo, quase a mesma coisa que você formatar um computador. Você formata ali, mas você tem que descobrir o drive do áudio, o drive disso, o drive daquilo, e a mesma coisa que ela faz. São N situações que ela vai ter que trabalhar em cima do ser humano, das atividades dele, para depois chegar a uma conclusão final. É exatamente isso. Os computadores, toda a tecnologia, ela foi inspirada nesse universo maravilhoso que é o ser humano. O nosso cérebro tem uma capacidade enorme que muitas vezes a gente utiliza isso de uma forma disfuncional, deslocando para um sintoma. Claro que nem todo mundo, isso eu estou falando que é um papo de psicólogo, né? Mas assim, quem vem fazer o processo de psicoterapia, a gente analisa como é que é a programação. Então vamos comparar com uma questão tecnológica? Sim. Então baixou um aplicativo e esse aplicativo é da ansiedade, vamos supor. Né? O que a gente faz? A gente faz um movimento de tirar esse aplicativo disfuncional que está gerando ansiedade e instalar um novo aplicativo com novas funções. Mas a questão da ansiedade que tu falou, eu conheço uma pessoa que ela tem um problema seríssimo de ansiedade. Aí um dia eu estava na casa dela, daqui a pouco ela dormiu por uns minutos e eu via que a mão fazia assim, dormindo, se coçando. Aí eu peguei de leve, levantei a mão, botei a minha mão por baixo, tu acredita que a pessoa estava coçando a minha mão, olha o cérebro trabalhando, coçando a minha mão, não estava coçando a mão dela. Eu disse, credo, o que a função do cérebro da pessoa faz, né? O subconsciente trabalha nesse sentido, né? Sim, tem vícios químicos. E aí eu quero trazer um ponto muito importante, porque, claro, a gente está falando aqui muito sobre mente e pensamento, mas o pensamento é um pilar. A gente vai levar em consideração que o que a gente pensa, ele desencadeia comportamentos e desencadeia sentimentos. Então, esses três conjuntos atuam. Então, se você pensa que você tem pensamentos ansiosos, você vai se comportar como uma pessoa ansiosa e vai sentir como uma pessoa ansiosa. Ô Ivan, uma pauta boa para ti no cotidiano. Tu é coach também, tu fala pior do que periquito, papagaio e colherinha. Tá aí, uma pauta boa para ti. Vamos aos comerciais e nós já voltamos. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV. Agradecimento ao mega empresário, prefeito atual em exercício, Topázio Neto, aqui em Florianópolis, pela liberação do ônibus sábado e domingo, liberação gratuita, catraca livre sábado e domingo. Ei, festividade! Lagoa da Conceição, Santinho, Ingleses, Ponta das Canas, Jurerê. A galera agora vai passear. E também o pessoal quer trabalhar também, né? Porque a cidade não para, é sábado e domingo, é sempre o pessoal não corre. E também a chegada dos catamarã. Catamarã, para quem não conhece, são aqueles pequenos barcos que tem transporte de passageiros para todos os lados. Vai começar o projeto Ilha, Lagoa, a região das praias, no verão. Deu certo? Vai ser implantado aí continua em vários pontos aqui na ilha de Florianópolis. Já deu tempo, né? Porque é uma cidade que depende muito da mobilidade urbana, da liberação desses catamarã. Até a Marirê agora pode andar de barco agora. Ela vai andar de barco agora. Ela não precisa de busão. Chega ali no centro, desce ali, embarca ali num barco ali, vai embora. Ô meu diretor, qual é aquela pauta mesmo da mente? Que me perdoa, mas eu esqueci, mas como o programa é assim mesmo, né? Síndrome do pânico.
Marilei, síndrome do pânico, explica para o povo e como é que você lida com essa, eu não sei, eu não digo patologia, não é doença, né? É uma psicopatologia. Isso. Então veja bem, a psicologia ela tem várias formas de ver as psicopatologias, então tem várias abordagens. Dentro da que eu trabalho faz análise do comportamento. Então a gente vê o que antecede a crise, como que acontece a crise e o que resulta a crise. E aí a gente intervém nessa escala de comportamento. Então veja que tem algo que engatilha a crise, que aciona a crise dentro da pessoa e a gente entende quais que foram os arranjos psíquicos que ela construiu a respeito disso. Então pode vir de traumas, de acontecimentos, uma varredura dentro da história da pessoa que pode ter várias coisas que justifiquem, mas veja bem, a gente não só analisa o que justifica, porque daí só para na questão só responder ao que é, como se construiu. Para poder intervir a gente precisa entender então como que foi construído isso, ok? Então tem essa escala onde começa o que gatilha, a crise acontecendo, e o que fica depois da crise. Eu estou fazendo isso porque é uma escala, né? Então, aqui, dentro do que engatilha até o que acontece, tem várias coisas de sentimentos, pensamentos e comportamentos que a pessoa tem em relação à síndrome do pânico. Então, só quero definir que síndrome do pânico é um conjunto que gera ansiedade. Então, são sentimentos. A pessoa pode ter síndrome do pânico relacionada a ambientes fechados, né? O que é comum. Então, pode ter reações físicas como suor, tremer, pode ter tonturas, pode ter contorções nos membros. Isso pode desencadear, depois a pessoa fica extremamente exausta, sem energia. Então, a gente intervém nesse mecanismo, compreendendo o que ela pensa quando ela está tendo uma crise, como que ela se comporta, e em trazer recursos que possam beneficiar. E esses recursos, geralmente, eu particularmente gosto de trazer para o corpo e para a mente. Então, a pessoa vai pensar, vou entrar numa crise, eu vou morrer. Essa é uma crença irreal, né? Ela acaba não morrendo, mas ela acredita tanto nisso e se identifica, e isso acontece no meio da crise. Então, a gente vai inserindo pequenas coisas. Se tem pessoas ao redor dela, a gente vai orientar também, isso se chama psicoeducação, de orientar essas pessoas para que possam, como que elas fazem o manejo dessa crise, também trabalhar o ambiente e aquilo que antecede. Então, se ela tem dificuldade com ambientes fechados, então retirar alguns estímulos que podem desencadear isso, né? Claro, eu estou falando isso de uma maneira muito geral. Para quem está passando por esse problema, é importante consultar um psicólogo para que possa trazer uma orientação personalizada. Cada pessoa é um universo, né? E a gente investiga a partir de cada pessoa para poder indicar recursos para que ela possa atuar. Então, voltar para o corpo é um dos mecanismos que eu adoro e que acho muito funcional trazer dentro do ambiente. Então, é analisar o modelo de pensamento que está no momento. Então, eu vou morrer. E ela começar a inserir pequenas coisas do tipo, eu estou acreditando que vou morrer, mas refutar esse pensamento. E entende que na hora da crise isso é o mais difícil de se fazer, porque ela acredita que ela é aquilo, que ela vai morrer ou que ela vai desencadear algo. Então, quando começa a inserir esses pequenos ajustes, essas pequenas interferências, tende a diminuir. Já tive casos de uma pessoa que entrou comigo que tinha um problema com um lugar fechado, que tinha contorções de membro, caía, ficava imóvel e depois tinha uma descarga muito forte de energia, né? Ficava totalmente exausta depois. A gente começou a fazer um entendimento do modelo mental e intervir no sentido de sair do ambiente onde estava tendo esse estímulo. Então, uma crise que acontecia mais de uma vez por semana começou a ficar uma vez por mês, e na última vez que nós fizemos a sessão, isso já não acontecia há mais de 3 meses. E isso em menos de 1 ano de psicoterapia. Então, entende que são coisas aparentemente simples e que muitas vezes, por ser tão simples, as pessoas acham que são bobo e que não é funcional trazer. Mas só que na hora da crise a pessoa se identifica com aquilo que está passando. Então, intervir,
uma respiração, tomar contato com o corpo. Existem vários ajustes, como eu falei, cada pessoa é um universo. A gente investiga de acordo com com o que a pessoa em específico está passando, como que ela entende e de coisas possíveis dentro da realidade dela para poder intervir. O terapeuta, ele tem alguma ligação, ou como é que ele entende a questão sobre vidas passadas? Não tem nada a ver, só para mim entender? Tá, agora eu preciso separar o joio do trigo, porque assim, Duas coisas. Sim, a psicologia ela é uma ciência. Sim. Né? Dentro da nossa certificação, dentro do conselho que nos rege, falar sobre vidas passadas não que eu estou cabe. perguntando assim, ó, sobre traumas. Quando tu trabalha com traumas, tu tem que estar entrando no raio de ação da mente da pessoa, correto? Sim. Então, se esse trauma não... Vamos supor que pode o telespectador ficar se questionando, perguntando em casa. Se esse trauma não está ali englobado nessa vida, e aí, como é que ficaria? Tá, isso aí você está entrando num campo que é uma visão espiritual e muito mais holística, né? Aí tem pessoas Já que não acreditam. É a tua área. Sim, Sim, tem outras sim, pessoas sim, que acreditam. Sim, tá? só para entender. Mas agora eu preciso dar um pitaco, porque assim, ok, né? Dentro da a ciência tem uma forma de conceber e conduzir isso que está dentro dos critérios da psicologia. Mas concorda comigo que independente de existir ou não vida passada, o problema está acontecendo agora. Ele precisa ser tratado agora. Então, tudo bem, eu já vi muitos casos de pessoas justificarem, isso aconteceu na vida passada, eu tive tal coisa na vida passada. Ok, mas isso já passou, você está aqui com esse problema aqui, precisa tratar aqui e agora. Sim. Né? Correto. Então, ok, busca os recursos espirituais, a fé é uma coisa muito importante, e aqui eu não estou falando de religião, tá? Correto. A fé em algo, a fé, seja num Deus ou a fé em si mesmo, ela é muito importante para que você possa ter sentido na vida. É ela quem é a mola propulsora para que você continue caminhando e acreditando que vale a pena viver. Então, pessoas, por exemplo, que estão em depressão profunda, uma das primeiras coisas que... Existem várias formas de se tratar uma pessoa dentro de um consultório. Eu gosto de trabalhar muito a fé. Mas não é a fé no sentido religioso, é a fé naquilo que ela entende como sentido de vida. Tá? Mas agora, em questão de vida passada, se existe ou não, essa não é uma questão que eu acho que vale a pena a gente levantar. Não, eu só perguntei porque assim, ó, quando tu tá comentando esses assuntos, as pessoas mesmo ficam se perguntando isso, aquilo, mas tudo bem, já deu aí o teu feedback sobre isso. São assuntos interessantes. Dentro dessas pessoas que você costuma a fazer atendimento, isso tem idade para isso? Criança, adulto, idoso? Para síndrome do pânico? Sim. Ele geralmente acontece com adultos. Eu, particularmente, nunca peguei criança nessas condições. Tá? Aí já não entraria assim do pânico, entraria o que? A parte de trauma, né? A pessoa é traumatizada, a criança é traumatizada com algum fato que ocorreu ou com alguma coisa de rotina, seria isso? Sim. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente deixar claro, que a psicoterapia ela não é só para quem já tem um trauma. Todos nós, enquanto seres humanos, nós temos as nossas questões para poder trabalhar, né? É importante, assim, a pessoa que queira ir para um outro nível, que queira trabalhar suas questões e melhorar sua performance na vida. Então, se está num lugar e quer vislumbrar um lugar melhor dentro de si, sempre é possível. Então, quem vem procurar atendimento psicoterapêutico tem, sim, os seus traumas, né? Não só isso, mas a pessoa, ela trabalha também para poder ir para um outro patamar, melhorar de vida e tudo. Ô Marilene, me perguntaram para mim se hoje é mais fácil, as pessoas têm mais contato, o terapeuta, na questão de idade. Por exemplo, hoje você tem dificuldade com isso por ser terapeuta? Digamos, eu tenho 70 anos. Mentira, eu não tenho 70. Mas eu fico assim, uma terapeuta novinha, será que vale a pena? Será que ela entende do assunto? Isso não quer dizer nada. Acontece de vir pessoas... porque assim, a gente constrói um vínculo dentro de uma sessão psicoterapêutica, né? Então, eu geralmente atendo pessoas bem mais velhas e o perfil de pessoas que vêm me procurar dentro de consultório são mulheres que principalmente estão na fase da menopausa, que é uma fase de muita revisão.
né? Aí a gente Como homem andropausa também. O homem, ele tem... Nós somos parte da natureza e cada pessoa tem o seu ciclo, né? As mulheres têm ciclos e funcionamentos hormonais que são muito específicos do corpo feminino, assim como os homens têm o deles. A giniterapia, que é um cuidado voltado para a mulher, que é uma das minhas formações, trata justamente isso, essas fases, esses ciclos e essas transformações que acontecem na mulher. Então, vem mulheres geralmente nessa fase, mas são mulheres que já são mães, que os filhos estão saindo de casa ou que já saíram, né? E é uma fase onde que ela está passando por muita despedida de coisas que era da fase que criou os filhos, e está tendo todo esse rearranjo hormonal, toda essa modificação, a mente, ela começa a entender a vida de uma outra forma, então já não tem que mais criar filho, já não tem que mais cuidar de casa, né? As coisas estão mudando. E aí tem essa resistência logo no começo, porque imagina, uma pessoa bem mais nova, o que vai falar para mim sobre vida? Mas veja bem, o psicólogo, ele estuda sobre isso e vivencia muitas coisas, né? Essa mulher tem que desligar da tomada, porque ela não para, ela gosta de falar, ela gosta. Vamos para o intervalo comercial e voltamos com o último bloco. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana. Quero mandar um agrado, não digo um agrado, um abraço, parabéns, até que enfim, aleluia, ao secretário de obras do município de São José. Agora estão valorizando aí essa rapaziada que pega firme aí na limpeza urbana, né? Já tem alguns banheiros químicos, estão atuando, né? Verão chegando, eu acho que a beira-mar de São José tem que estar a 1000 por hora. Lembrando que a Maltês está no Continente Peste, no dia 10 e 11 de dezembro. Claro que se a Maltês vai estar lá, né? O mascote da Maltês, o cachorrinho vai estar. E o secretário do cachorrinho, ele, Paulo Cordeiro, levantando o caneco e com a camisa da Maltês. Ele pensou que eu ia esquecer. É verdade. Outra coisa, gente, que eu queria deixar uma coisa bem clara é o seguinte: Natal, eu já vou falar em Natal. Não é o Natal aqui do município de São José, o Natal, Papai Noel, ho, Papai Noel. Gente, assim, a questão, vou voltar a falar, todo ano eu falo isso, morador de situação de rua, vamos tomar uma atitude, né? Tá feio. O município de São José está ficando cada vez mais feio sobre isso. E outra, vem aí a abertura do Natal do programa Conexão Urbana. Meu grande amigo Rony, um Papai Noel falando com o outro. Imagina, eu de vermelho e Papai Noel, 2 Papai Noel. Um Papai Noel entrevistando o outro. É verdade. Ô Marili, vamos falar aonde entra a tua área de atuação sobre emoções. As pessoas que têm forte emoção, as pessoas que são emotivos demais, tá vendo uma novela, já tá... Isso é uma questão mental? É uma questão da cabeça da pessoa, do sentimento? Como é que tu olha esse lado? Também. Veja bem, desde o começo, no início eu falei sobre modelo mental. Então, aquilo que você pensa a respeito de algo, então se você tem um conjunto de pensamentos, um conceito pré-concebido do que é amor, isso vai gerar sentimentos em você e isso vai gerar formas de se comportar. Então, obviamente, quando a gente entende esse modelo mental, a gente consegue entender o porquê que a pessoa sente dessa forma e como que ela se comporta. Então, intervindo no modelo mental, reflete na mudança do comportamento e na mudança das emoções. Então, se uma pessoa identifica que não é muito funcional ser emotivo demais, e não estou dizendo que é errado, porque tem outras pessoas que são mais sensíveis, então precisa entender aquilo como que está se dando isso na vida. Então pega esse modelo, esse comportamento que ela quer trabalhar, essa forma de se emocionar com as coisas e entende como é que ela pensa a respeito. E aí vamos entendendo não só como que ela pensa, como que pode ir modificando isso de uma maneira que se torne funcional.
né? Então as emoções são consideradas sim. Para que o telespectador é um tanto quanto curioso, eu também sou curioso, então eu vou perguntar. Posso perguntar? Então eu vou perguntar. As pessoas que são apocondríacos, aquela pessoa que tem mania com doença, ai, está doendo no meu pé, não é no meu pé, eu acho que agora eu estou com dor de cabeça. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa psíquica, é mental, ou o que tu qualifica isso? Tu já chegou a tratar alguém assim, a pessoa que tem mania com tudo quanto é tipo de doença e a pessoa não é doente? Você conseguiu organizar a cabeça da pessoa e a pessoa hoje é outra pessoa. Eu não cheguei a acompanhar em consultório pessoas com esse diagnóstico, né? Sim. Com essas questões. Então é uma área que eu não tenho muita profundidade. Mas aí vamos trazer para a questão do modelo mental. Sim. Ela tem um conceito a respeito sobre doença. Reprogramar, né? Sim, ela tem uma programação que faz ela entender a vida dessa forma. Então, quando uma pessoa dessa vem, é preciso entender como é que ela construiu isso, como é que ela entende, de que forma que está afetando e principalmente onde que a gente vai começar a intervir nesse modelo mental. Existem coisas que a gente pode introduzir. Princípio de autossugestão, que é uma delas, que é confrontar esses pensamentos no momento que está vindo e entende que todo movimento de autoconhecimento, de psicoterapia, precisa primeiro partir da pessoa. Então, se a pessoa entende que não está legal pensar dessa forma, que não é funcional para ela, aí é importante começar ela faz esse movimento de buscar e de querer a mudança. Então, a gente começa a intervir nesse conceito. Por isso que dentro do consultório terapêutico a gente trabalha com psicoeducação. Pode sugerir leituras para que possa ser feito, né? Não só o trabalho, a escuta ela é muito importante. Então a pessoa mesmo no próprio discurso dela, ela traz muitas informações a respeito dela, né? O psicólogo é um profissional preparado para ver, para entender não só o que ela diz, mas aquilo que ela não diz também, né? E aquilo que está dito além do que ela diz. Então essa é a função do psicólogo. E ele vai contribuir colocando coisas, né, sugerindo coisas para que ele possa contribuir com ele mesmo. Então, seja leitura de livros. Por isso que eu falo que dentro de consultório psicoterapêutico tem trabalho para poder se fazer. A pessoa tem que estar disposta a isso. Porque, claro, tem a conversa? Tem. Mas precisa, entende que dentro da própria vida ela precisa fazer rearranjos. E até mesmo do próprio comportamento. E isso cai muito em autoobservação. Eu assisto muito vídeos do Daniel Godry, não sei se tu conhece. Não. Daniel Godry é um mega palestrante, ele é coach. Ele tem alguns vídeos que ele fala sobre o bola murcha e o bola cheia, um amigo gato e um amigo cachorro. Mais vale um camelo passar no fundo de uma agulha. Aí tu fica assim, vai falar coisa de Bíblia. Para você ter um detalhe, Marilei, eu fui assistir uma palestra dele aqui no Centro Multiuso, já faz muito tempo. Aí eu olhei aquele cidadão entrando com uma escada debaixo do braço, com 2 bexigas. Aí eu assim, não acredito, cara, que eu vim para cá para ver um camarada desse. Ele pegou na tese, ele é coach, ele é espírita, ele é palestrante, ele entende muito. Ele abriu a escada e encostou na escada e hoje eu vou falar para vocês sobre o bola murcha e bola cheia. Por final não teve um que não bateu palma, todos bateram palma. Ele explicando que a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente vive sempre com aquele que levanta a Marilei, mas também tem aquele que te joga lá no chão. Isso é fato. Todo dia você convive com bola cheia e com bola murcha. Aquele que diz, vai para frente, luta. Aquele que vai dizer para ti, não adianta, tu vai perder tempo. Para que ficar estudando aí? Só está perdendo tempo, tu não vai conseguir nada na vida. De repente você já encontrou também vários bolas murchas e vários bolas cheias. Chegando pergunta, vamos lá. Pergunta do assinante Joaquim do bairro Santinho. Como tratar o surto psicótico? Essa é uma boa pergunta, porque cada caso é um caso, né? Então, a gente, quando recebe uma pessoa com um surto psicótico, faz uma análise toda dela. Tem
se é necessário encaminhar para um psiquiatra, porque daí a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? O psicólogo ele tem a função não só de analisar o modelo mental e trabalhar sobre intervenções a respeito desse psicodiagnóstico, mas daí é um caso onde a gente trabalha em conjunto com outras pessoas, né? Tem geralmente pelo Sistema Único de Saúde tem o médico da família que acompanha a pessoa. E aí, se é necessário, em muitos casos é necessário intervir com medicamento, né? Aí, veja bem, é equipe multidisciplinar que eu falo, porque não é só o psicólogo sozinho. O psicólogo, ele atua, ele não indica medicamentos, ele atua em uma parcela. E ficar só no medicamento sem o psicólogo, né? Veja bem, é tratar só uma parte e deixar a outra em stand-by. Então, precisa ter esse conjunto, tanto de quem indicou o medicamento para atuar a nível físico, quanto o acompanhamento psicoterapêutico. Mas é muito individual, precisa entender, essa pessoa, ela precisa entender os arranjos dela, como que foi construído, né? Se existe dentro do surto psicótico alguma outra coisa que acompanha. Então, é um caso mais delicado e que precisa de atenção. A Carla do Roçado pergunta: qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? O psiquiatra, ele indica medicamentos, né? Ele pega esses psicodiagnósticos, que são, né, a análise acerca do caso que a pessoa tem, e ele faz um tratamento medicamentoso para que possa contribuir, né, no tratamento. Agora, o psicólogo, ele não indica medicamento e ele trabalha com a questão da escuta, ele trabalha com o acolhimento e com essa modificação, com o psíquico mesmo, né? Com a saúde mental da pessoa. Ele não indica medicamento. O psicólogo não indica medicamento, não faz tratamento holístico, né? Isso dentro da nossa regulação do CRP não se pode. Pergunta da Maria Eduarda de Coqueiros. Agora eu não sei se isso aí entraria no quadro de terapeuta, psicólogo ou consultora sentimental. Não sei. Pergunta do assinante: tenho problema de relacionamento com meu marido, ele vive com muita irritação, ele é ansioso demais, eu já não aguento mais isso, como posso pedir ajuda para melhorar o meu relacionamento? E agora, sai dessa. Tá. Eu vou voltar para que tu comentou sobre o bola murcha e o bola cheia, porque eu acho que tem link que vai contribuir para essa questão. Sim. A gente tem nós temos aí dois conceitos: o mindset fixo, que o mindset é modelo mental, tá? Fixo, que a gente acredita que é uma coisa, é aquilo e ponto, acabou, que não tem solução, que não tem como mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim e ponto. E tem o mindset que ele é de crescimento, onde a gente entende que tem um modelo mental. Hoje eu estou assim, hoje eu penso assim acerca de alguma coisa, hoje eu fui criada e entendo o mundo dessa forma, mas vi que tem um modelo ali de sucesso, uma pessoa de referência, então seja um coach, um terapeuta que coloca palestras, que fala sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu quero chegar nesse ponto. Então existe o eu de agora para um eu do futuro, tá? E aí você vai construindo até chegar lá, ok? Esse é o mindset de crescimento. E é esse o estímulo que a gente faz dentro de consultório, de sair do mindset fixo e entrar para esse mindset de crescimento. O que tem a ver com relacionamento? Quando você entra no viés de autoconhecimento, de autoentendimento, você entende quais são as suas necessidades, o que te afeta, o que afeta as suas emoções, quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Isso é mindset de crescimento. Você tem um autoconhecimento ao seu respeito. Quando o outro chega com uma demanda, seja de ansiedade, de negativismo, que chega com a bola cheia, com a bola murcha, quer te colocar para baixo, tu sabe quem você é, aquilo que te afeta e principalmente aquilo que te nutre. Primeira grande coisa, você já começa a delimitar. Não estou dizendo que precisa separar ou romper relacionamento. Você consegue entender qual que é o teu campo, qual que é a tua zona, quem que é você e quando o outro está querendo entrar em você, no teu limiar. Porque isso acontece dentro das relações. Aí você entende, a partir de quando você se torna indivíduo, você consegue delimitar aquilo que é do outro e dizer, olha, peraí, você está muito ansioso, isso aqui vai me afetar. Fica aí com a tua ansiedade, se resolve aí, quando você vir aqui falar comigo é de uma outra forma. A gente consegue impor limites, reconhecer,
os nossos limites e principalmente impor limites dentro das relações. Isso seja relacionamento amoroso, relacionamento com pai e mãe. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, parte de dentro para fora. O outro, ele só consegue me acessar e me afetar a partir do momento que eu autorizo. Por isso que a gente trabalha o modelo mental, né? Você se blinda mentalmente, você consegue entender quem que é você consegue entender o ponto que o outro está entrando em você, sem a tua autorização e principalmente delimitar. Se a gente não entende quem que é a gente vai ser atravessado a todo santo momento e vai achar, principalmente mulher, porque a mulher, por um conjunto de emoções, por um conjunto de hormônios, ela tem essa maior sensibilidade. O homem lida de uma forma diferente com o modelo mental. Não sei se respondi a pergunta. O consultório aí tá bom, né? Pergunta do assinante Jamile de São Paulo. O estresse é muito complicado para quem vive nas grandes cidades. Como podemos evitar isso? Qual o nome dele? Jamile. Jamile, essa é uma pergunta ótima, porque o que acontece? Esse é um campo assim que eu adoro falar, porque hoje em dia a gente está vivendo assim, a tecnologia deu um boom, principalmente depois de pandemia, e isso é maravilhoso. Não estou rechaçando a questão da tecnologia, ela é extremamente funcional, mas a gente precisa aprender a conviver com isso. O ser humano se relaciona com o mundo através dos 5 sentidos. Né? Toda construção, a gente vive dentro de uma sociedade capitalista, e eu não vou entrar em questões militantes, mas assim, todo santo momento você está sendo influenciado por informações. Isso você processa a nível consciente e muitas vezes você não está se dando conta que está sendo estimulado através dos teus sentidos. Então toda hora você está ouvindo alguma coisa, de repente tua atenção não está focada nisso. Você está vendo, você está sentindo, você está cheirando, está tendo várias informações chegando. O teu cérebro, por mais que você não tenha consciência, ele está processando isso e ele chega, essas informações, passa pelo teu sistema nervoso, tem todo um processamento interno que a gente não dá conta, mas o nosso corpo está trabalhando a todo santo momento. Então, o estresse. O estresse, ele pode estar envolvendo em várias coisas. Hábitos, então é importante cuidar com o que se alimenta, e isso é através dos estímulos, então o que você está comendo, se são alimentos estimulantes, logo quando você levanta, o que você pensa, como que você acorda, isso tudo influencia em questão de estresse. Como que eu estou comendo, a qualidade dos alimentos que eu como, isso a gente sabe que, por exemplo, alimentos processados interferem na nossa bioquímica do corpo, e veja bem, não é só a alimentação, mas o que você come. Os alimentos que você ingere, eles influenciam, ele é o combustível do teu corpo. Então, se você come alimentos que são pobres em abastecimento do teu corpo, ele não vai te gerar energia, e você sem energia, você fica com a tua guarda baixa no sentido mental, tua energia fica mais baixa, e obviamente que isso vai refletir em estresse. A qualidade do teu sono, tá? Uso de tecnologia logo pela manhã. Se você pega o celular vai te dar estímulos, celular, tela, independente, antes de dormir. Então, logo pela manhã, o teu cérebro ele acorda num estado, numa vibração, e as primeiras informações que você recebe pela manhã em sentido de pensamento ou informações no teu ambiente, influencia como que vai conduzir o teu dia. O que você faz hoje constrói o teu amanhã. Então, o estresse, ele também é um conjunto de coisas que contribuem para isso. Aí veja bem, se você está tendo estresse hoje e não cuida disso, hoje começa pequenininho, mas isso vai aumentando, pode desencadear uma crise de ansiedade e lá na frente um transtorno do pânico, uma coisa mais grave. Entende que o corpo já começa a dar sinais. Alimentação, sono, exercício físico, uma área super chata, faça dentro do que tem possibilidade. Né? Principalmente cuidar na rotina da manhã, logo que acorda, a qualidade daquilo que vem. Pode inserir práticas meditativas. Mária, eu não consigo meditar. Faz o que dá. Hoje a gente está tendo acesso a N informações. YouTube tem meditações de pessoas muito sérias e que estudam muito a respeito da mente. Posso indicar depois algumas pessoas que podem contribuir com meditações. Até mesmo eu estou criando um canal onde eu pretendo colocar algumas meditações para contribuir. Meditação, 5 minutos em silêncio. 5 minutos, peça instrução
dentro daquilo que você acredita para que resetar. Então, 5 minutos prestando atenção na tua respiração com a coluna alinhada já é o suficiente para que você possa dar um reset na tua mente. É importante assim, porque se ao mesmo tempo que a gente vem consumindo essas informações e não tem um lugar para esvaziar, a gente fica obeso psiquicamente. Obeso. Sim, existe essa obesidade e sem ter esse mecanismo de esvaziar e com essa obesidade, o que acontece? Ansiedade, estresse. Então, claro, tem a nossa história que contribui para a forma que a gente vê o mundo, o nosso modelo mental, mas tem hábitos hoje que se conserva, que contribui para uma vida com menos qualidade. E, gente, ser humano, se você tem um cérebro, se você pensa, se você tem um corpo que caminha, você tem uma potência, é uma Ferrari. Não dá para tratar como se fosse um calango velho, né? É utilizar o máximo potencial e isso é possível. Aproveitando todo essa inteligência, Pedro Henrique do Rio de Janeiro, assinante, eu me interesso por relacionamento só com mulheres mais velhas. Isso é normal? A pergunta é para ti. E agora? Responda ou se omite. Vou dizer que é normal ou não? Aí precisa, porque assim, Pedro, é muito raso eu te dizer assim, é normal. Essa não é a função do psicólogo. Como é que você se sente com isso? Como é que é para você isso? Se tá tudo bem, né? Existem várias explicações, mas eu não tenho como te trazer uma resposta definitiva, porque eu teria que conhecer a tua história, de onde você vê, se isso é funcional para você ou não, né? Não tem como eu dizer se é normal ou não assim. Aproveitando aí esses últimos minutos, você sabe, Marilei, que eu estava entrevistando, quando a emissora estava no outro endereço, um coach. Aí antes de começar a entrevista, talvez o diretor deve se lembrar disso. Eu olhei para ele, você sabe qual é a lei da bengala? Aí ele, lei da bengala? O que é lei da bengala? Você, que nunca teve atitude para nada, você, que sempre se achou incapaz de realizar qualquer coisa no seu dia a dia, sempre apoiado num amigo, sempre apoiado num parente, se achando incapaz de tomar qualquer solução para a sua vida. Quando você joga essa bengala no chão, que você quebra, resolve levantar e respirar bem fundo e seguir em frente, a sua vida vai melhorar, a sua autoestima vai crescer e seus objetivos vai simplesmente andar da melhor forma. Aí ele olhou para mim, tu é coach? Eu disse, não, detalhe, a lei da bengala foi eu mesmo que criei, ninguém precisou falar nada para mim. E outra coisa, a questão do Daniel Godrin, a questão do bola murcha, bola cheia, o que ele se resolve? Isso serve para você, telespectador. Jogo bem rápido, diretor. Marilei, você entrou na melhor empresa, aqui você tem ar-condicionado, aqui o patrão é gente boa, os funcionários é a maior maravilha. Passou um mês de trabalho. Pois é, eu te falei que não ia ter vaga. Eu estava dizendo para ti que nem para onde eles ajudam. Então, assim, hoje, se você for dar, estou falando se eu for dar ouvido para o alheio é o oposto. Eu não consigo fazer nada na minha vida. Nada mesmo. Mas, enfim, para as pessoas que querem, ela vai voltar, tá? Vocês podem ficar tranquilos que ela vai voltar. Vai voltar. Nosso Ransdone está pensando, vai voltar. Rede social, para as pessoas que querem conhecer mais o teu trabalho, para as pessoas que querem realmente resolver uma parte da sua vida. Resolver uma parte da sua vida, não é resolver tudo, que também tu não pode fazer mágica, né? Tu chega até onde o que tu aprendeu, a tua inteligência e a tua capacidade manda, não é isso? Então, olhando para a câmera, você pode deixar as tuas redes sociais, telefone para contato. Tá. Tem um Instagram que é @eumarilei.correa, é CORREA, e tem o telefone que é o DDD 47 99973 4206. Repita.
Instagram? O Instagram é @eumarilei.correa e o telefone é o DDD 47 99973 4206. Esse daí dá para conversar pelo WhatsApp. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, proteja todos nessa noite e nessa madrugada. Amanhã estarei de volta com mais um programa Conexão Urbana. Valeu! Programa Conexão Urbana. Apresentação Márcio Prata. Oferecimento Chás Altamiro. Rafa Bebidas. Nossa Ótica Cobrasol. Odontoclinic. Dado Lavacar. Portal da Ilha Digital. Rádio C4 FM. Vereador Mauro Fiscal.